Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de agosto, celebramos Santa Lídia. A santa de hoje aparece mencionada nas Sagradas Escrituras, mais particularmente no livro dos Atos dos Apóstolos. A situação em que ela aparece acontece entre os anos 50 e 53 da era cristã, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Aliás, ela aparece se encontrando com o próprio apóstolo Paulo e, além dele, outros missionários: Silas, Timóteo e São Lucas. O próprio São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, narra esse acontecimento no capítulo 16, a partir do versículo 11, da seguinte forma: De Troade, partindo para o alto mar, seguimos em linha reta para Samotrácia. De lá, no dia seguinte, para Neápolis, de onde partimos para Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia, e também colônia romana. Passamos nessa cidade alguns dias. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, junto à margem do rio, onde parecia nos haver um lugar de oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa, fez-nos este pedido: Se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Então nós percebemos que a santa de hoje, Santa Lídia, ela se encontrou com esses grandes missionários que nós já citamos. Ela era uma negociante de púrpura, o que significa que ela devia ser muito rica, porque púrpura era uma modalidade de tecido que era vendida especificamente para pessoas muito ricas. Então, se ela vivia disso, certamente ela tinha uma condição financeira muito boa, e provavelmente ela era a líder de sua casa, porque a partir da conversão dela, todos os de sua casa são levados ao batismo também. Isso significa que ela é uma figura proeminente ali naquele lugar, e por ser citada aqui, muito provavelmente é uma figura muito importante para a comunidade cristã que foi se formando na cidade de Filipos, na Macedônia. Aliás, o próprio apóstolo São Paulo escreveu uma carta que nós encontramos no Novo Testamento, chamada de Carta aos Filipenses, ou seja, aos cristãos que habitavam ali na cidade de Filipos. E ela morava ali nas margens do rio. Os apóstolos chegam até aquela região, interpretam que ali é um local de oração, havia algumas mulheres, e ela era uma adoradora de Deus, ou seja, era uma prosélita. Isso significa que ela saiu do paganismo, se convertendo ao judaísmo, e nesse momento, que é descrito aqui pelos Atos dos Apóstolos, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, ela se converte. Em Lídia, nós vemos um entre muitos exemplos de mulheres que no início do cristianismo se convertiam pela ação dos apóstolos, dos missionários cristãos de forma geral, e que eram muito importantes na formação das primeiras comunidades cristãs. No caso de Lídia, uma mulher certamente batalhadora, uma mulher de personalidade forte, uma mulher economicamente muito bem situada e que se abriu ao anúncio do Evangelho, chegando à conversão. Aliás, no trecho que nós acabamos de ler das Sagradas Escrituras, ela aparece fazendo questão de acolher em sua própria casa aqueles missionários. Ela é, portanto, um grande exemplo de hospitalidade, mas não uma hospitalidade qualquer. Nós vemos nesse trecho dos Atos dos Apóstolos um eco daquelas palavras do Cristo no Evangelho, que dizia aos seus próprios apóstolos: Quem vos recebe, a mim recebe. Santa Lídia coloca em prática essas palavras, esse ensinamento do Cristo. Ela acolher em sua casa São Paulo apóstolo, Timóteo, Silas, São Lucas,
é receber o próprio Cristo. Essa alegria que ela experimentou, muitos outros cristãos ao longo dos séculos experimentaram também. De fato, receber o enviado do Cristo em sua própria casa é receber o próprio Cristo. Ela testemunha isso para nós e nos incentiva a acolhermos com alegria aqueles que o Cristo nos envia como representantes dele mesmo, como aqueles sobre os quais o Cristo de algum modo instituiu a sua própria presença. Ela também é considerada, por ser negociante de tecidos, como a padroeira de todos aqueles que têm essa mesma profissão. Ela, acolhendo os apóstolos na sua casa, aliás, acolhendo aqueles missionários na sua própria casa, ela ofereceu uma espécie de base para que aqueles missionários pudessem morar e, a partir dali, desenvolverem a sua ação apostólica e missionária. Provavelmente o apóstolo Paulo presidiu várias eucaristias ali na casa dela, de modo que aquela casa, a casa de Lídia, é considerada por muitos como a primeira igreja da Europa, o primeiro centro de evangelização, digamos assim, instituído. Era na casa dela em que os missionários moravam durante um tempo. A partir dali, eles desenvolviam a sua missão, anunciavam o evangelho, as pessoas iam ali para rezar, para escutar o ensinamento dos missionários, certamente para celebrar a missa também. A santa de hoje, portanto, nos inspira no nosso dia a dia, a partir da nossa profissão, a nos abrirmos constantemente ao anúncio do Evangelho com muita docilidade, nos abrirmos aos enviados do Cristo, aos pastores da Igreja, saber que acolher os enviados do Cristo é acolher aquele que os enviou. É exemplo de uma mulher forte, batalhadora, que leva outros à conversão, que é um sinal luminoso na sua própria cidade e que é uma figura de destaque na formação de uma comunidade autenticamente cristã. Nos inspiremos na santa de hoje e que ela interceda por nós. Santa Lídia, rogai por nós.